A ação de Jesus ao lavar os pés dos discípulos demonstra que a humildade não é sinal de fraqueza, mas sim uma virtude capaz de transformar vidas. Esse ensinamento questiona os padrões de orgulho e ostentação da sociedade contemporânea, convidando-nos a reconhecer os nossos próprios limites enquanto valorizamos o serviço altruísta. Devemos perceber a humildade como um traço fundamental do caráter cristão, espelhando o exemplo de Cristo nas interações diárias. Eu sou o diácono Jonathan Cadiz e quero estudar com você hoje mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, que privilégio ter você conosco, que bom podermos estudar a Palavra de Deus mais uma vez juntos, né? Que bom que o Senhor nos deu essa oportunidade. Você que já é inscrito no canal, meus agradecimentos, tá? Pela sua confiança, pelo seu carinho de estar sempre com a gente. Comente, não deixe de nos cumprimentar aqui nessa aula, tá? Vai lá nos comentários, diga o seu nome, diga a sua cidade, diga a sua igreja, e eu vou ter o prazer de estar te respondendo e conversando com você. Deixa eu saber que eu tenho o privilégio de ter você como inscrito aqui no canal, tá bom? Deixa o seu joinha, tá? Compartilha esse vídeo, coloca no grupo da sua igreja, coloca no grupo da escola dominical, coloca no grupo da família, no grupo dos amigos. Ajuda esse canal, tá bom? Para você que ainda não é inscrito, clicou hoje, está conhecendo o canal hoje, seja bem-vindo. Já clicou outras vezes, já assistiu até outras aulas, mas não é inscrito? Se inscreva no canal, tá bom? Deixa o seu like, ativa aí o sininho das notificações para você receber qualquer conteúdo que a gente coloca aqui no canal, tá bom? Quando você faz tudo isso, você ajuda bastante esse canal, porque aí o YouTube vai entender que os nossos materiais são relevantes e ele vai dar mais acesso para que nossos vídeos tenham mais visualizações. Então, se esse canal faz bem para você, para sua vida espiritual, te edifica, compartilha com alguém e faz tudo isso aqui que você vai ajudar bastante a gente, tá bom? Como sempre, tem link na descrição, tá bom? Para você acessar todo o nosso material. Todo esse material que nós utilizamos aqui, você pode adquirir gratuitamente, tá? E você vai adquirir eles de duas maneiras. Tem um material que nós fazemos, tá? Que a maioria do material que nós utilizamos aqui no YouTube e outros que a gente faz durante a semana, nós acrescentamos também nas nossas redes sociais. Vai lá no nosso canal no Telegram, Colégio do Discípulo EBD, e lá você vai ter leitura diária, lá você vai ter todo o material para a Escola Bíblica Dominical. E nós colocamos em primeira mão todos os slides que a gente usa aqui em PDF para você baixar, tá bom? Gratuitamente, não cobramos nada. É claro que se você quiser contribuir para esse trabalho, o Pix está lá, você pode ficar à vontade. Também tem nossas redes sociais, no Facebook, nossa página, também tem o nosso grupo no WhatsApp, Colégio do Discípulo. E também tem algumas artes aqui que a gente usa da EBD mais subsídios, tá bom? Que você também vai encontrar o link do canal no Telegram, do canal no YouTube, tá? Que é o Veritas Apologéticas, que é o canal do meu amigo Pastor Joiade Serra, e também as redes sociais que você pode adquirir todo o material do Pastor Joiade gratuitamente, tá? A gente não cobra por material, a gente coloca gratuitamente. A gente só pede que você respeite o nosso slogan que tá lá, tá? Para que você dê honra a quem tem honra, tá? E se quiser colaborar, fique à vontade, deixa Deus te usar. Então vai lá, se inscreve no canal no Telegram. Por que é importante? Porque o Telegram, eu vou lançar primeiro lá, todo o material eu lanço lá primeiro, tá? E segundo, porque o Telegram, ele te dá uma boa opção, né, de você não sobrecarregar o seu aparelho, porque fica tudo salvo na nuvem e você só vai baixar o que você quer utilizar, tá bom? Acompanha a gente lá também, entra no nosso grupo também, no WhatsApp, lá a gente conversa muito, lá a gente troca bastante ideia, tem muitos administradores para te ajudar, então tá cheio de dinâmica, subsídio, tem mais link na descrição também, tem revista, tem livro de apoio, todas as classes, tudo o que você quiser para a Escola Dominical que você imaginar, você vai encontrar nas nossas redes sociais, tá bom? Bom, gente, hoje nós vamos para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Lembrando, estamos no segundo trimestre de 2025, a lição da CPAD da classe dos adultos tem como tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Então estamos estudando Jesus sobre a perspectiva do Evangelho de João, tá? E eu quero te convidar, nessa ocasião, a orar comigo, tá bom? Não me deixe orar sozinho, eu quero orar pela sua vida, orar por essa aula. Pai, muito obrigado por podermos
compartilhar a Tua palavra, por podermos compartilhar Teus ensinamentos, Pai. Obrigado por essa aula, nos ilumina, nos ajuda, ilumina a mente daquele que está assistindo, daquele que está estudando essa lição, aquele professor que vai dar essa lição, vai ministrar essa lição na igreja dele. Abençoa ele, Pai. Dá graça, dá conhecimento, dá crescimento a essa classe. Em nome de Jesus, Pai. Sê conosco. Em nome de Jesus. Amém. E juntos seguiremos sendo sempre edificados pela palavra de Deus. Então, povo de Deus, semana passada, na última lição, nós estudamos a lição 7. Eu sou a ressurreição e a vida. E nessa ocasião, nós identificamos o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro, evidenciando a glória de Deus. Também analisamos de que forma o diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solidificou a fé da irmã de Maria. E também apresentamos a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança cristã na vida eterna. Hoje nós vamos para a lição de número 8, lição essa que será ministrada no dia 25 de maio de 2025. E tem como tema, uma lição de humildade. Essa lição tem como texto áureo o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Que exemplo? Jesus lava os pés dos discípulos. Será então que Jesus mandou lavarmos também os pés uns dos outros? Vamos ver hoje nessa lição. O que Jesus quis dizer? Assim como ele fez, nós também temos que fazer. A verdade prática diz que a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Então veja que quantas qualidades que nós temos aqui. Submissão, tá? Serviço, maturidade, grandeza e crescimento espiritual. Ou seja, submissão e serviço são características de alguém que é maduro e de alguém que, na verdade, é grande espiritualmente. E isso, nesse percurso, da vida cristã, o fará crescer espiritualmente. Então, a palavra grega usada para submissão é hipotage, derivada de hipotasso, que significa colocar-se sobre a ordem de, submeter-se voluntariamente. No Novo Testamento, essa palavra é usada tanto para a submissão e autoridade civil, lá, por exemplo, em Romanos 13:1, quanto a liderança espiritual, a ordem divina nos relacionamentos. Por exemplo, em Efésios 5, 21 ao 24, Hebreus 13, 17. E a submissão entre os cristãos é motivada pelo temor a Cristo, Efésios 5, 21. E não por imposição, tá? É expressão de maturidade e confiança na providência divina. Então uma pessoa humilde, uma pessoa submissa, ela é uma pessoa que tem uma característica de alguém madura na fé. Alguém que não é submisso, é rebelde, não é humilde, é pirracento, sabe, é briguento, não pode ver ninguém subir mais do que ele. Esse alguém não é uma pessoa madura espiritualmente. Então, a leitura diária dessa lição traz segunda-feira Mateus 11, 29. Aprendendo a humildade com Jesus Cristo. Terça-feira, João 5,30. Humildemente, nosso Senhor buscava fazer a vontade do Pai. Quarta, tinha que ter esse texto. Filipenses 2, do 5 ao 6. Cultivando o mesmo sentimento humilde de Jesus. Quinta, Lucas capítulo 9, 46 e 47. E também Marcos, também no capítulo 9, 34. O perigo de cultivar o sentimento de proeminência. Sexta-feira, João capítulo 13, versículo 10 ao versículo 11. Uma palavra consoladora de Jesus aos discípulos. E sábado, Jesus traz sentido ao gesto do lavar pés com os discípulos. E sábado a leitura diária está no texto que nós estamos estudando também, João 13, 12 ao 17. Então, essa lição de hoje vai trabalhar na nossa mente, no nosso coração, no nosso caráter, vai mexer com o ego de algumas pessoas, mas é para consertar. É para acabar com o orgulho, com a soberba, e é para fazer com que o cristão se identifique, no reino de Deus. E se identificando, ele não tem problema em ser humilde, em se humilhar, tá? Então hoje, tá, essa lição que você vai ministrar na sua classe é uma lição para transformar vida, tá? É uma lição para
gerar crentes maduros, tá bom? A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 10. João capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Para que entendamos os ensinamentos de Jesus no capítulo 13 do Evangelho de João, precisamos fazer uma retrospectiva dos capítulos 11 e capítulo 12, tá? Primeiro nós temos a prévia preparação para o enfrentamento de sua missão redentora. Ainda no capítulo 11, tá? No versículo 55 e 56, é a festa da Páscoa, né, que está se aproximando, e Jesus ele vai para Betânia, a casa de seu amigo Lázaro, agora ressurreto, né, no capítulo 11. O Sinédrio dos judeus se reuniu para decidir o que fazer com Jesus de Nazaré, né, no capítulo 11, 47. E os membros do Sinédrio, já aprendemos aqui o que é o Sinédrio, tá? É o Supremo Tribunal dos Judeus, que era constituído por sacerdotes, escribas e outros religiosos da elite, entre eles Nicodemos, tá? José de Arimateia. Eles perguntavam-se: o que faremos? No versículo 48. A preocupação daqueles religiosos fez com que chegassem ao consenso que, se deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Então eles decidiram encontrá-lo, prendê-lo e matá-lo, tá? Tá lá no capítulo 11, 57. Mas Jesus cuidadosamente retirou-se para Betânia e continuou operando milagres e curas no meio daquele povo. Jesus tinha medo de morrer? Não. Então por que Jesus fugiu diversas vezes que quiseram matá-lo? Porque não era a hora. Jesus era guiado pelo Espírito Santo, ele fazia a vontade do Pai, ele tinha um propósito a ser cumprido e ele sabia a hora certa. Ele mesmo disse que ninguém podia matá-lo. Ele mesmo entregava a vida dele. Então, depois disso nós vemos a unção que vai preceder a morte de Jesus. No capítulo 12, Jesus aceitou um jantar oferecido na casa de Maria, Marta e Lázaro, né? E na casa de seus amigos aconteceu algo inusitado. Maria tinha guardado um alabastro de nardo, né, puro, equivalente a 1 libra, que era o peso de 327 gramas, que era um perfume caríssimo. Era derivado de uma erva aromática que crescia nos campos do Himalaia, entre o Tibete e a Índia, né? Maria amava Jesus como seu Salvador e Senhor. Por isso ela tomou esse vaso de alabastro e o derramou sobre os pés de Jesus. Isso dá até uma pregação, um paralelo desse episódio do capítulo 12 com o capítulo 13. Por quê? Vamos lá. Ela derrama o vaso de alabastro aos pés de Jesus e enxuga seus pés com os cabelos. E o cheiro desse perfume encheu toda a casa, né? Capítulo 12, versículo 3. E importante é que nós não devemos confundir Maria, irmã de Lázaro, com a mulher pecadora, que em outra ceia, né, acontecida na casa de Simão, que era o leproso, nessa ceia, né, da casa do publicano, a pecadora derramava lágrimas sobre os pés de Jesus e com devoção enxugava seus pés, né, com os cabelos, né? Então, antes de lavar os pés dos discípulos, Jesus teve os pés ungidos por uma mulher grata. Que coisa linda, né? Aí após a ceia na casa de Lázaro, né, no dia seguinte, mais precisamente, capítulo 12 ainda, tá? Versículo 12 ao 19. Jesus ele resolve voltar para Jerusalém. E aí ele foi surpreendido com uma multidão que queria ouvi-lo e presenciar outros milagres. O milagre da ressurreição de Lázaro fez pessoas viajar até lá, pessoas curiosas, né? Esse milagre aqui da ressurreição de Lázaro foi um ponto culminante no ministério de Jesus, né? Tanto negativamente quanto positivamente. Porque pessoas quiseram seguir Jesus, conhecer Jesus, ouvir Jesus, porém a liderança religiosa quis matar Jesus por causa desse milagre. Então, essa multidão
esses admiradores, né, curiosos, a multidão, eles tomaram folhas de palmeiras e lançaram diante dele, clamando: Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. É o capítulo 12, versículo 13, que é uma profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, né? Que o Salvador, ele iria montado num jumento, né? E ele entrou desse modo em Jerusalém. Então Jesus, ele declarou ser o Messias e o Salvador que estava pronto para enfrentar os seus acusadores. No Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 28, enquanto Jesus orava ao Pai Celestial, veio do céu uma voz que dizia: já tenho glorificado e outra vez o glorificarei. A multidão ouviu a voz, mas não a compreendeu. Então Jesus disse a todos: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Capítulo 12, versículo 49. Então entramos no capítulo 13, onde Jesus resolve fazer uma ceia especial com os discípulos. Então, depois desses acontecimentos todos, Jesus sabia que a festa da Páscoa estava se aproximando. Então ele resolveu antecipá-la, fazendo uma ceia com os discípulos no capítulo 13 do Evangelho de João. Tá bom? Jesus reuniu os discípulos e na ceia ele exemplificou sua humildade, fazendo o trabalho de um serviçal da casa onde estavam reunidos. Então Jesus, ele fez a última ceia pascual com seus discípulos e a narrativa indica que a festa da Páscoa estava próxima, né? Logo no versículo 1. E foi nessa ceia que Jesus instituiu um novo ensinamento para a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, né, que a igreja realiza até os dias de hoje. Jesus, ele quebra o protocolo daquela ceia, dando um significado particular, para instruir sobre a humildade. Então o Filho de Deus não apenas emite conceitos morais e filosóficos, mas torna-se um exemplo vivo e prático de humildade com uma atitude. Ele aproveita um costume tradicional das pessoas do seu tempo e demonstra como aqueles homens deveriam agir na expansão da igreja no mundo. Então, como eu disse, essa lição é para mexer mesmo com os nossos alunos, para fazer refletir, para fazer pensar, para mudar de atitude, tá bom? E o mapa mental mostra para você como essa lição está organizada. A palavra-chave é humildade. E a palavra mais comum para humildade no Novo Testamento é a palavra grega tapeinofroshne. Que palavrinha difícil. E ela deriva de tapeinos, que é baixo, humilde, modesto, ou até sem importância, tá? E frein, que é mente, é entendimento, disposição. Se a pronúncia estiver errada, você me perdoe, tá? Assim, essa palavra carrega a ideia de uma disposição mental humilde, ou seja, uma consciência interior da própria limitação, dependência de Deus e entrega voluntária à sua vontade. Alguns comentários bíblicos até reforçam que João 13 é o clímax da humildade prática de Jesus como mestre e servo. A humildade, segundo o espírito de João, não se grita, se vive. É Jesus curvado diante dos pés sujos de traidores e amigos. É João dizendo que para ver a glória é preciso diminuir. Esse é o nosso probleminha, essa é a nossa dificuldade. Mas vamos lá. Essa lição, e que lição, ela tem 3 objetivos. Abordar o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo. Também correlacionar a humildade com o autoconhecimento. E o terceiro objetivo é promover contraste entre humildade e ostentação. Esse negócio de crente que gosta de ostentar. Vamos lá falar sobre isso nessa aula. O primeiro tópico, uma história real sobre a humildade. E está dividida em 3 subtópicos. O lava-pés, o desenvolvimento da história e a mudança de paradigma. Tópico 2. Humildade implica autoconhecimento. Muito importante isso aqui que a gente vai entender. 3 subtópicos também. Conhecendo a própria natureza. Em segundo lugar, o exemplo deixado por Jesus. E o terceiro subtópico, o maior no reino de Deus. Terceiro tópico, humildade versus ostentação. 3 subtópicos também. Uma competição silenciosa. Subtópico 2, o caminho humilde de Jesus. E subtópico 3, um convite à humildade. Na introdução dessa lição, nós vemos que nesta lição iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem.
Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Gente, crente tem que ser humilde, gente. Cristão tem que ser humilde. É uma marca, não tem jeito. É uma característica, é uma obra de alguém salvo. Vamos lá. Tópico 1. Uma história real sobre a humildade. Subtópico 1. O lava-pés. Subtópico 2. O desenvolvimento da história. E o subtópico 3. A mudança de paradigma. Subtópico 1. O lava-pés. Então, meus queridos, nesse primeiro tópico, que nós vamos ver uma história real sobre a humildade, né? Nós vamos ver que a humildade, ela é reverência e submissão a Deus. É o reconhecimento à própria limitação e total dependência da graça. É por isso que eu estou dizendo que crente tem que ser humilde. Se a pessoa ela é humilde, é um sinal que ela reconhece que ela é dependente de Deus. Ela é pequena, ela é falha. Agora, preocupante é o crente que acha que é bom em tudo, que acha que está lá em cima. Crente soberbo, isso não combina. Então, o crente, a dependência da graça leva o crente a servir sem buscar destaque. E isso é seguir o exemplo de Cristo. Ora, Cristo não se esvaziou e obedeceu até a morte. Não é timidez, tá? Já vamos deixar claro logo no início da aula. Humildade não é timidez. Timidez é uma coisa, humildade é outra. Humildade não é negação do valor pessoal. Tá? Então também vou deixar isso bem claro aqui. Não é soberba também você entender o chamado que Deus tem na tua vida, porque humildade também fala disso, de autoconfiança, de entender sua posição. Então não é pecado, sabe, gente, eu entender que eu sou um bom ensinador. Não é pecado você entender que você é um bom pregador, que você é um bom cantor. Mas a humildade é você entender que você é bom por causa da graça. Que você é bom, mas você reconheceu o teu irmão como superior a si. Que ser bom naquilo que faz é vocação, é dom, é chamada. E não é destaque. Por que eu estou iniciando nisso aqui? Porque tem gente que fala, olha, eu não sou pregador. Gente, isso não é humildade, tá? Se você não é pregador, não prega. Entrega o microfone. Tinha até uns pastores antigos que falavam, olha, então me dá o microfone, deixa que eu prego. Porque eu não entro no avião se o piloto disser para mim, olha, eu não sei pilotar avião não, tá? Então, meu irmão, se você está ali, passe confiança. Você é pregador, então prega, tá? É uma visão sincera de si mesmo diante da santidade divina. É sempre colocar Deus acima e entender o chamado dele na minha vida, tá? Sem ter dificuldade de entender que outros são sim melhores do que você naquilo que faz. E isso também não faz maior que você. Então, coisa boa se todos nós fôssemos humildes, né? Mas vamos para o lava-pés, que é o subtópico 1. Então, eu já quero começar aqui dizendo que Jesus não instituiu a lavagem dos pés como um rito formal ou sacramento, né, como o batismo nas águas ou a ceia do Senhor. Tem igrejas que, no ato da ceia, um lava os pés dos outros. Meu irmão, aí vem aquele irmãozinho com aquele pezinho abençoado, hein? Meu Deus do céu. Gente, não foi isso que Jesus quis transmitir. A gente tem que entender também no texto que aqui é uma cultura judaica. Existia uma cultura que a gente vai ver, né, sobre isso. Existia, uma cultura que contextualizava esse lavar-pés. Na nossa cultura não tem isso. E mesmo que tivesse, tá? Hipocrisia. Eu lavar o pé do meu irmão sem o meu coração, sem no meu interior, né, eu ter essa atitude. Sem eu, na minha pessoa, não sou humilde. Se trata de um rito formal, religioso, ritualístico, tá? Porque é o coração. O que Jesus falou? Eu sou manso, humilde de coração. É algo interior, é interno, é de dentro para fora. Não é de fora para dentro numa atitude externa. O que Jesus queria passar aqui não era que na ceia nós temos que lavar literalmente os pés uns dos outros. Jesus ele usou uns gestos simples para transmitir uma lição profunda e prática. Jesus simplesmente ele inverteu os valores humanos. Ele mostrou que a verdadeira grandeza no reino de Deus não está em ser servido, não está em ser maior, mas está em servir com humildade, com amor. Então, ao lavar os pés dos discípulos, ele revelou que a bem-aventurança vem do serviço voluntário, guiado pelo amor e pela obediência à vontade do Pai. Esse ensinamento se une ao mandamento do amor fraternal, ao chamado ao sacrifício, indicando que o caminho da excelência espiritual passa necessariamente pela humildade, pelo serviço e pela entrega. Mas vamos ver esse ato de lavar os pés, qual é o significado? Tá? O que isso representava na cultura judaica?
Nos dias bíblicos, lavar os pés era uma prática doméstica, cultural e social, especialmente em regiões desérticas, como a Palestina. As pessoas usavam sandálias abertas, de couro, e os pés constantemente expostos à poeira, lama, esterco dos caminhos, e ficavam imundos. Também é fácil hoje lavar um pezinho de alguém que está ali, de tênis, meia, talquinho, mas aqui não. Aqui era pé rachado, seco do deserto, pisou esterco. Você sabe o que é esterco, né? Pisou em poeira, tá tudo empoeirado, todo preto. Imagina os pés dos discípulos que não paravam, caminhavam com Jesus para cima e para baixo. Então, ao entrar na casa de alguém, especialmente para uma refeição ou hospedagem, primeiro, era esperado que os pés fossem lavados. Se a casa tinha servos, o escravo de mais baixo escalão, tá? Olha o que Jesus fez, vai entendendo. Esse escravo de mais baixo escalão era encarregado de lavar os pés. Se não havia servos, o anfitrião oferecia água e o próprio hóspede era que lavava seus pés. Em lares humildes, a tarefa era auto-administrativa. Em casas nobres, era sinal de honra, acolhimento e respeito. Então olha o que Jesus faz. Jesus ele toma o lugar do servo de mais baixo escalão. Pega a bacia, pega a toalha e lava os pés do discípulo. É um exemplo prático, tá, gente? Não é sacramento. Respeito as igrejas que fazem, mas se eu tivesse nessa igreja, fosse convidado para uma ministração ou algo do tipo, eu iria fazer respeitando o costume deles, mas eu confesso a você que eu não iria gostar. Não é necessário, não foi isso que Jesus quis passar. Tá bom? Vamos ver então o desenvolvimento da história. João capítulo 11, no versículo 4, nos mostra que Jesus, mesmo sabendo todas as coisas, mesmo com sua onisciência, ele já sabia inclusive que seria traído, ele sabia que passaria por um grande sofrimento, ele sabia o principal, que ele enfrentaria a morte. Aliás, o principal é que ele ressuscitaria da sepultura, E por fim, ele receberia a glória como governante de toda a criação. Então Jesus ele se levantou da mesa, olha só, Jesus não fala nada, Jesus em silêncio, ele se levanta, ele trocou o seu manto pela veste de um escravo, e vou repetir, não de qualquer escravo, mas o mais humilde, o de mais baixo escalão, que era aquele responsável por lavar a sujeira da estrada dos pés dos convidados, gente. A gente tem que aprender isso. O que torna esse ato extraordinário é que Jesus, o mestre, o instrutor, ele realizou essa tarefa para os seus próprios discípulos, assumindo voluntariamente a posição de um servo inferior e assim servindo. Jesus ele prefigura sua morte como servo sofredor de Isaías 53, o servo sofredor em nome de muitos. Então olha o desenvolvimento. Jesus, o mestre e senhor, levanta-se da ceia, tira o manto, ou seja, ele abdica simbolicamente de sua posição, ele cinge-se com uma toalha como um servo doméstico. Pega a bacia e lava os pés dos discípulos, inclusive o pé de Judas, tá? E o que é cingir-se? Era dobrar a vestimenta, A vestimenta de um judeu era longa até os pés, dobrava a parte da perna, amarrava, passava por entre as pernas e assim ficava com as pernas livres, e a mesma coisa se fazia com as mangas da parte de cima. E aquela pessoa, aquele servo, aquele soldado, ele estaria pronto para o serviço, pronto para a guerra, ou pronto para trabalhar. Foi isso que Jesus fez. Então isso seria um choque cultural puro. O Senhor agindo como escravo, um rabino levantando os pés dos discípulos, isso quebrava toda a lógica social. Pedro reage, é claro, tinha que ser Pedro também. Nunca me lavarás os pés, versículo 8. Mas para um judeu, isso era indigno demais. Mas Jesus responde com teologia na veia. Gostei, isso aqui é material do EBD Mais Subsídios, tá? Pastor Joiá de Serra. Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então aqui, o lava-pés ganha um sentido espiritual. Não se trata só de limpar a sujeira física, mas de purificação espiritual, humildade e comunhão com Cristo. Nós necessitamos de lavar os nossos pés e devemos lavar os pés uns dos outros. 1 João 4,7, amando-nos uns aos outros em perfeita comunhão, como ordenou o Senhor. Aqui em João 13, 14 e também 34. Esse é o propósito. Tá? Mais uma vez repito, não é lavar os pés literalmente num dia de ceia. Isso é ritual. Tá? É a simbologia do ato. Vamos ver de novo que é simbólico. Pedro, naquele momento, não compreendia o significado do ato de Cristo em lavar os pés dos discípulos.
cabe a nós, como Igreja de Cristo, buscar entendimento divino. Efésios 18, 19. E principalmente o significado espiritual desse ato de humildade praticado por Jesus. Então vejamos, Jesus sabia que todas as coisas estavam em suas mãos, versículo 3. Mas o tirar os vestidos mostrava figurativamente o despojar de todas as suas virtudes divinas para cumprir a missão de servo sofredor da ovelha muda, que seria levada ao matador, de Isaías 53. A bacia, recipiente que continha água, está relacionada com a pia do tabernáculo, de Êxodo 30, um dos objetos usados no ritual de purificação da santificação. E a água de dentro da bacia é um dos símbolos da palavra de Deus que nos lava, purifica e santifica. João 17, 17. Tito capítulo 3. Então, temos aqui 3 símbolos. Jesus se despindo, representando a quenose, o esvaziamento dele. A bacia com água, que representava aquela lavagem lá do tabernáculo, uma purificação, uma santificação. E essa água que simboliza a palavra de Deus e o Espírito Santo, que nos purifica. Subtópico 3, a mudança de paradigma. Outra coisa também é que numa ceia, o anfitrião, ele tinha posição de destaque. Então Jesus, além de ser o mestre e lava os pés do discípulo, ele é o anfitrião, dessa ceia. E os discípulos ficam surpreendidos, impactados, eles ficam apavorados com a atitude de Jesus, de se levantar em silêncio, pegar aquela toalha e começar a lavar aqueles pés sujos deles. O mestre, o anfitrião, o Senhor, o próprio Deus, ele se humilhou a tal ponto de ter uma atitude dessa. E aí nos leva a muitas reflexões. A vida cristã não se resume a comportamentos externos. Não adianta na ceia querer lavar pé. A motivação interior é o que nos sustenta. Atos de serviço ou piedade só têm valor diante de Deus quando nascem de um coração transformado pela palavra. É possível praticar ações corretas aos olhos dos homens, mas vazias diante de Deus, se não forem movidas pelo amor, pela humildade, pela obediência genuína. É por isso que no fruto do Espírito tem 2 virtudes, tem bondade e tem benignidade. Bondade é um ato externo, mas a benignidade é o ato interno. Então eu posso cometer uma bondade sem ser motivado pela benignidade. Então ações que não sejam mediante a um espírito humilde, que não sejam motivadas pelo amor, são simplesmente ações. É por isso que nossas obras serão provadas no fogo. Foi feito com sinceridade, com amor, então passará. A verdadeira espiritualidade flui de dentro para fora. Começa com o conhecimento da vontade de Deus e se manifesta em atitudes que expressam sinceridade, devoção e dependência do Espírito. Deus não se agrada apenas do que fazemos, mas ele se agrada do porquê, como, o que moveu o nosso coração para que nós fizéssemos aquilo. A mudança de paradigma nos mostra, nesse ato comovente de Jesus, quando ele lavou os pés dos discípulos, esse ato teve lugar na última noite de sua vida terrena. Ele assim o fez, primeiro, para demonstrar aos seus discípulos o quanto os amava. Não tinha acepção com nenhum deles, até que ele já sabia que ia trair. Segundo, para prefigurar o sacrifício de si mesmo na cruz. E terceiro, para comunicar aos discípulos a verdade de que ele estava os chamando para servirem uns aos outros. A ânsia de grandeza tinha sempre inquietado os discípulos. E nós vamos ver um pouco mais à frente, Mateus 18, em Mateus 20, em Marcos 9, em Lucas 9. Então Cristo ele queria que eles percebessem que o desejo de ser o primeiro, de ser maior e receber mais honra que os outros crentes é contrário ao espírito do seu Senhor. Lucas 22, 24 ao 30 e 1 Pedro 5, 5. Então o propósito do mestre, com essa atitude, Cristo reunindo com os discípulos após a ceia, passa a demonstrar todo o seu amor a eles, lançando bases para a sua igreja, que deve ser edificada sobre a fé, o amor, a paciência e a humildade. Tomando o lugar de servo, o Senhor aproxima-se dos discípulos para lavar-lhes os pés. Em João 13:10, o mestre responde a Pedro pacientemente: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo.
Embora tenhamos sido libertos desse mundo, ainda estamos nele e é necessário que a terra, o pó, o barro, a sujeira que são as concupiscências desse mundo, conforme 1 João 2, do 15 ao 17, que por vezes nos atinge, sejam lavadas no sangue de Jesus para que possamos crescer em perfeita comunhão com Ele. Como resumo dessa primeira parte, o exemplo histórico de humildade que o nosso Senhor deu aos discípulos é prático, é atual e é atemporal. Tópico 2. Humildade implica autoconhecimento. Subtópico 1. Conhecendo a própria natureza. Subtópico 2. O exemplo deixado por Jesus. Subtópico 3. O maior no reino de Deus. Conhecendo a própria natureza. No versículo 3, diz que Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus, olha, sabendo onde ele saiu e ele sabia para onde ele ia, e que ia para Deus. Então Jesus sabia a sua própria natureza. Jesus, o Filho de Deus, ele sabia a sua origem e o seu destino. Ele sabia que breve ele iria retomar ao seu Pai. Tendo a certeza de seu próprio destino, ele concentrou sua atenção nos discípulos e mostrou-lhes o que significava para ele tornar-se servo deles. E também mostrou, que eles deveriam servir uns aos outros. Então, quando você conhece a sua natureza, o seu chamado, quando você entende a grandeza de Deus na sua vida, o que Ele tem para você, o propósito que Ele tem para você, isso até ajuda você a focar mais nos outros. Ajuda você a ser uma pessoa altruísta. Você consegue ajudar outras pessoas a identificar o chamado delas, assim como você identificou o seu. Você não tem preocupação que alguém cresça mais que você. Então Jesus diz, porque eu vos dei o exemplo, o que aponta para algo que deve ser imitado, e não mecanicamente, mas em espírito e atitude. O foco não está na repetição literal do gesto, mas na disposição de servir com humildade, mesmo em posições de autoridade. Cristo, sendo o Senhor, abaixou-se como servo, revelando que a verdadeira grandeza está em servir. Assim o ensinamento é claro. Todo discípulo, se é discípulo de Cristo, deve refletir o caráter de Cristo através de atitudes que brotam de um coração moldados por Cristo. Tá? Então, conhecendo a própria natureza, em João 13, aprendemos a humildade. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, nos deu uma lição de serviço e humildade, jamais praticada por qualquer outro mestre da antiguidade. A maioria dos mestres gosta de ser servido pelos seus discípulos. A maioria dos líderes religiosos gosta de ser servido pelos seus liderados. Todos os senhores gostam de ser bem servidos pelos seus servos. Jesus foi o único líder espiritual, mestre e senhor que teve a humildade de dizer, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Em João 13 ao 15, Jesus nos ensina a imitar o seu exemplo de líder servidor. Em Mateus 23, 11, Jesus diz que o maior será o vosso servo no reino dos homens. Quem é grande, quem é pequeno. Porém, no reino de Cristo, quem é grande é pequeno. E quem é pequeno é grande aos olhos de Deus. Em 1 Pedro 4,10, o apóstolo escreveu dizendo que cada um administre aos outros o dom que recebeu como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, líder não é aquele que manda. Líder não é aquele que quer só, como diz o ditado aí, tá por cima da carne seca. O líder, ele não ordena. Não, o líder, ele faz junto. Tá? O líder, moldado por Cristo, ele desce da sua posição de líder para ajudar quem está embaixo. Paulo diz aos Filipenses, cada um considere o seu irmão superior a si mesmo. Então, o que nós vemos hoje são pessoas que querem estar sempre em evidência. Mas vamos ver o subtópico 2, o exemplo deixado por Jesus. Então, Cristo, Paulo fala lá aos Filipenses, capítulo 2, um apelo que Paulo faz à igreja de Filipos, do versículo 5 ao versículo 6, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não teve por presunção ser igual a Deus. Sabe? É uma aplicação para um líder que não tem por preocupação a posição de destaque.
Então Cristo, mesmo sendo Deus por natureza, ele não se apegou aos privilégios da divindade, mas ele assumiu uma postura humilde, uma postura de servo. A sua disposição em renunciar à glória celestial revela o caráter do verdadeiro amor e essência do serviço cristão, chamando os crentes a imitarem essa mesma humildade, essa abnegação à vontade do Pai. Paulo diz também aos Coríntios, 1 Coríntios 13, 4 ao 7, na nova tradução da linguagem de hoje é mais interessante porque diz assim, ó, quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoa. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Então, o exemplo deixado por Jesus Cristo. Jesus Cristo não apenas ensinava a fazer, mas também fazia, é o que ele ensinava. A maioria dos líderes humanos prefere faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Porém, Jesus primeiro fazia e depois ensinava a fazer. Tá? João 13, 15, Atos 1. Paulo descreve de forma resumida toda a humilhação da exaltação de Cristo nesse texto de Filipenses 2. A humilhação e exaltação, o sofrimento e glorificação de Jesus. E ele se tornou servo primeiro, para depois ser proclamado Senhor para a glória de Deus Pai. Em Mateus 23, 12, Jesus disse, o que a si mesmo... Isso aqui é interessante porque a gente troca esse versículo. Ó, o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus Cristo é o exemplo perfeito para imitar. Para ser Senhor, primeiro ele se tornou servo. Para ser servido, primeiro ele serviu. Para ser amado, primeiro ele nos amou. Aqui em João 13, do 13 ao 15, também 1 João 4, 19. Mas esse texto de Mateus 23, a gente fala, os humilhados serão exaltados. Não, não, não. Os que se humilham a si mesmos serão exaltados. Então vamos ver essa pirâmide da exaltação humana. Tá? O foco sempre vai ser a autoexaltação. Primeiro, poder e autoridade. Segundo, reconhecimento e prestígio. Terceiro, influência e controle. Um líder egoísta, tá? Um líder soberbo, ele adora ter influência e controle. Status e privilégio. Ele adora ser servido, mas não gosta de servir. Então ele vai sempre querer servos para o servirem. Agora, olha como que isso está em contraste com Cristo. Ó, ele foi servo de todos. Marcos 10, 43 e 44. Jesus, ele curou. Jesus, ele ressuscitou pessoas, ele expulsou demônios. Jesus visitou os lugares aonde nenhum líder religioso queria ir. Quer ver? Gadara, ele foi visitar aquela cidade e um homem possesso foi liberto por ele. Ele abraçou leprosos, o que nenhum líder religioso queria fazer. Ele teve compaixão de pessoas deficientes físicas, pessoas consideradas imundas pela lei e pelo sistema religioso. Ele foi humilde, ele teve humildade e sacrifício, segundo Filipenses 2, 5 ao 7. E é claro que lavar os pés foi um ato simbólico, mas a atitude de Jesus, como o verbo encarnado, é a maior atitude de humilhação, de humildade de todas. Ninguém consegue alcançar isso. Amor e serviço, João 13, 14 e 15, ao lavar os pés dos discípulos. Isaías 53, ele foi como uma ovelha muda. E isso está em segundo lugar aqui na pirâmide, que fala sobre obediência e sobre renúncia. Ele chega ao topo dessa pirâmide porque ele é exaltado pelo Pai, depois de ser servo de todos, de se humilhar, de ser humilde, de ter amor, serviço, obediência, renúncia. Mas sabe por quê? Porque o foco dele era a alta humilhação, em contraste com homens que querem se humilhar, se exaltar. Então aqui nós, o esvaziamento de Cristo, enquanto nós temos o enchimento de homens. Olha que contraste, olha que paralelo. Enquanto nós temos homens querendo ser cheios, nós temos Cristo, que era cheio de glória, se esvaziando. E vai um conselho para você: se esvazie. Se esvazie do ego, tá? Se esvazie da soberba. Se esvazie de todo sentimento de autoritarismo, tá? Se esvazie de todo sentimento de superioridade. Imite a Jesus, se esvazie. Tá? Possamos ser cheios, como Paulo fala aos Efésios, cheios do Espírito, e não de soberba, de prepotência, de arrogância. Tá? Porque crente soberbo, meu irmão, é o retrato de Satanás. Você quer aparecer com Jesus, seja humilde. Quer aparecer com o diabo, seja soberbo. O orgulho nasceu no coração de Lúcifer. A soberba nasceu no coração de Lúcifer. O pecado que fez o querubim ungido cair e levar uma terça parte dos anjos com ele
foi o orgulho, foi a soberba. Então, se você é soberbo e orgulhoso, você é uma ótima representação de Satanás. Agora, se você é humilde, você se parece com Cristo. Subtópico 3. O maior no reino de Deus. Então, quando os discípulos disputavam quem era o maior, que nós vamos ver no próximo tópico, Jesus confronta a sua lógica com uma verdade profunda. Jesus diz, o maior entre vós seja como o menor. Lucas 22, 26. Naquela cultura maior, significava influência, riqueza, poder. Então Jesus ele redefine a grandeza como serviço. Ele diz, estou entre vós como quem serve, no versículo 27. Usando esse servo diácono, que se refere a serviço de mesa, o mais básico e desprezado. Aqui está a revolução de valores que Jesus propõe. Ele não aboliu a liderança, mas ele reformulou a sua essência. Ele mostra que liderar no reino é servir. Ser grande é carregar a toalha e não o cetro. Isso gera uma eclesiologia centrada na cruz e não fama. No altar do sacrifício e não na plataforma do espetáculo. No altar da renúncia e não no pódio, igual nós estamos vendo hoje nas nossas igrejas. O maior é o que mais se ajoelha. E nós vamos ampliar o entendimento sobre esse assunto no próximo tópico, tá? Mas já podemos extrair uma lição muito importante aqui. Né? O lema de Jesus é exemplo. Exemplo e exemplo. Nada nos confronta mais profundamente do que o poder de um bom exemplo. E Jesus fez isso muito bem. Então, vamos resumir essa parte para a gente entender isso aqui melhor na próxima etapa dessa lição. A virtude da humildade possibilita-nos reconhecer as nossas limitações e, dessa forma, evitar a armadilha da soberba. A soberba é uma armadilha. A soberba ainda faz anjos virar demônios. Claro que no sentido aqui que eu estou utilizando figurado, simbólico. Estou usando aqui o que aconteceu em algum momento da eternidade com Lúcifer. Isso pode acontecer comigo, contigo. Abra o olho com a soberba. Repreende esse mal da tua vida, tá? Porque isso adoece. Isso é uma armadilha. Tópico 3. Humildade versus ostentação. Subtópico 1. Uma competição silenciosa. Subtópico 2. O caminho humilde de Jesus. E o subtópico 3. Um convite à humildade. Subtópico 1. Uma competição silenciosa. Que competição era essa? Vamos ver. Nós sabemos, né, por Lucas, lá no capítulo 22, 24, que os discípulos estavam mais uma vez discutindo quem entre eles seria o mais adequado para ocupar posições de destaque no novo governo do Senhor. Mesmo na véspera da crucificação, ainda estavam esperando que Jesus derrubasse o domínio romano, estabelecesse uma monarquia terrena, o que resultaria na promoção pessoal deles. No entanto, Jesus veio para instaurar um novo tipo de reino. E no reino de Deus, a verdadeira autoridade é conquistada por meio do serviço humilde. Se havia alguém naquela sala digno de ser tratado como rei, era Jesus. Se alguém merecia toda a devoção, era o Senhor. No entanto, ele escolheu tornar-se servo de todos. Lavou os pés dos discípulos, de todos eles, inclusive de Judas. E aqui Jesus quebra qualquer possibilidade disso. Se o Senhor, que merecia toda a devoção, adoração, é quem vai lavar os pés, o que seria deles que eram os discípulos? Jesus mostra que o último serão os primeiros, que o maior será o menor, que o que quer ser servido primeiro tem que servir. E vamos ver aqui, eles tinham uma pergunta, né? Quem é o maior entre nós? Era um conflito oculto, mas visto por Jesus. Tá? Lucas 9, 46 e 47. Havia uma competição silenciosa no coração. Era uma vaidade espiritual. A motivação contaminada. Era comparação constante. Olha o resultado disso. Gera rivalidade, divisão e frustração. Agora, na visão de Jesus, Jesus conhece o que se passa no coração. Versículo 47. Ele chama uma criança no versículo 48. E no reino de Deus, o maior não é quem aparece mais, mas quem se entrega mais. Então, os princípios do verdadeiro reino de Deus é que a grandeza é servir, Mateus 20, 26. Reinar é se humilhar, Filipenses 2, do 5 ao 9. O último será o primeiro, Mateus 23, 11 e 12. O discípulo não compete, ele coopera, 1 Coríntios 12,
do 12 ao 27. Subtópico 2, o caminho humilde de Jesus. Gente, nesse episódio do lava-pés, né, como é conhecido, Jesus ele revelou aos discípulos um caminho da humildade. O caminho de qualquer discípulo de Jesus não pode se alicerçar no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir. Hoje nós vemos igrejas, tá, que pregam a ambição acima da média, o sucesso material acima da média, ao ponto, né, de pregar uma falsa prosperidade, que se você não tiver ambição para crescer mais do que todo mundo, Deus não está contigo. É a teologia dos amigos de Jó, né? E quando tudo faltar, né? Aí você está em pecado. Então, gente, um mundo marcado pelo narcisismo, pelo individualismo, a verdadeira humildade é vista como um demérito, porque ela é recebida como algo que evidencia a inaptação das pessoas a aceitarem desafios e protagonizarem grandes feitos. Jesus ele mostra, com essa atitude, que o serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Então, não pode haver espaço para disputa, para fama. Essa ambição, essa fama, essa disputa tem que ser deixada de lado. Por meio de exemplos modestos, né, como o de Jesus. Um episódio simples, de lavar os pés dos seus discípulos. Simples, que eu digo, né, porque lavar um pé é uma coisa simples de se fazer. Mas a essência era muito grande. O impacto que isso aqui tinha era muito grande. Então, quando a ambição por fama e reconhecimento domina os corações, a comunhão se fragiliza. E o espírito de competição substitui o amor fraternal. Em vez de cooperação e serviço mútuo, surgem disputas por posições e destaques. E isso fere diretamente o exemplo de Cristo, que se humilhou para servir, mesmo sendo o Senhor. Paulo escreve sobre isso para a igreja de Filipos, que estava tendo disputa. Tinha duas irmãzinhas lá, Evódia e Síntique, que fazia tudo para deixar a outra mais para baixo, para parecer ser maior. Tinha disputa entre os irmãos. E aí Paulo falou, tem que ter entre vocês o exemplo de Cristo, que não teve como prioridade, né, estar por cima. Pelo contrário, se esvaziou tudo que pôde. Desceu ao mais alto nível da humilhação. Então a igreja é chamada a viver em unidade, onde cada membro valoriza o outro acima de si mesmo. E Paulo diz a essa igrejinha de Filipe, cada um considere o teu irmão superior a si mesmo. Buscando não projeção pessoal, mas a edificação do corpo, inclusive através dos dons espirituais, que não são nossos. Tá? O serviço humilde e o amor genuíno são marcas da maturidade cristã, que refletem o caráter de Cristo em nosso meio. Aonde tem crente soberbo, o caráter de Cristo não é visto. Tá? O caminho da humildade, o verdadeiro discípulo, não busca se alicerçar em sucesso material, notoriedade e ambição, mas no serviço amoroso e humilde, que é marca da verdadeira igreja. No versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai confiara tudo em suas mãos. Então Jesus sabia quem era Senhor de tudo, enviado pelo Pai, o destino eterno assegurado, e mesmo assim, ele vem como servo sofredor. E a lição disso é que a humildade não nasce de baixa autoestima, mas da identidade firmada em Deus. Ser humilde é saber quem você é em Cristo, e mesmo assim escolher o lugar mais baixo. É você entender e saber e ter convicção de quem você é. Alguém que conhece o seu chamado, sabe o propósito de Deus na sua vida, sabe quem é, ele pode ficar na portaria da igreja. E pode chegar outro depois dele e crescer mais, eclesiasticamente, né, falando. Pode chegar obreiro, diácono, presbítero, e ele não sair de obreiro. Se ele é humilde, entende para que Deus o chamou, isso não vai atingir o coração dele. Se eu sei o propósito de Deus na minha vida, se eu sei o meu chamado, se eu sei quem eu sou, eu não tenho dificuldade em descer a posição do meu irmão, em elevar uma pessoa a uma posição superior à minha. O que Jesus mostra pra gente é olhar de baixo para cima. Ele está ajoelhado, lavando os pés sujos dos discípulos. Mas o problema é que a nossa natureza corrompida pelo pecado, faz a gente só querer olhar de cima para baixo. Faz a gente querer somente estar por cima. E Jesus ensina a gente aqui que a verdadeira grandeza está em descer, em olhar de baixo para cima. Amém? Subtópico 3. Um convite à humildade. Então, essa reflexão nos confronta com uma escolha diária. Seguir o exemplo de Cristo ou ceder aos desejos e impulsos da natureza carnal, que busca reconhecimento humano. A velha natureza deseja promoção e aplausos, mas o verdadeiro discípulo entende que o serviço cristão é diante de Deus, não para agradar os homens. Servimos a Cristo, que conhece as intenções do coração
e recompensa no tempo certo aqueles que perseveram em fidelidade. O que fazemos, por menor que pareça, tem valor eterno quando é feito com sinceridade, com amor, com devoção, com humildade, principalmente feito para o Senhor. Não devemos desfalecer, pois a colheita virá para os que servem com humildade e com constância. Então Jesus ele nos convida a um caminho de humildade. Em Mateus 11, 29, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O coração de Jesus, como exemplo, nos mostra não apenas o que ele fez, mas o que ele faz interiormente no homem regenerado. Então, quando Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele mostra que devemos aprender com Jesus a sermos servos, humildes e obedientes. Jesus nos mostrou o maior exemplo de humildade e obediência. Filipenses 2, do 5 ao 8. Mas, Jesus não mostra apenas o exemplo do que ele fez, mas o que ele faz em nós. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Então Jesus, como mestre, nos mostra por onde começar. É no coração. A humildade nos reconecta com o projeto original de Deus para o ser humano. Então, quando eu nasci de novo, quando eu sou regenerado, quando eu sou salvo em Cristo, eu não sou salvo porque eu sou humilde. Eu não vou falar, não, eu vou ser humilde agora para eu poder ir para o céu. Não, irmão, isso nasce do interior. Por quê? Porque isso é atitude de alguém que é salvo. Cristão é humilde, irmão. Cristão é pequeno. O cristão reconhece sua pequenez e reconhece a grandeza de Deus na vida dele. Isso são características de alguém que é salvo. É no interior e exteriormente é demonstrado com atitudes. Então, como resumo dessa terceira parte, a humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca o servir. A humildade não obriga, ela convida. Que lição valiosa. É pena que aqui, nós temos pouco tempo para trabalhar a lição, mas como, nós poderíamos sentar, num bate-papo e conversar sobre isso durante tanto tempo. Como é bom aprender com Jesus, que possamos buscar sempre ser mansos e humildes de coração. A conclusão diz que, nessa lição, abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Desse modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Então, gente, Cristo sendo Deus, se esvaziou como servo. Filipenses 12. E aqui no texto de João 3 a gente vê ele agindo como servo. Quem se reconhece diante de Deus não busca a glória própria. E a humildade engrandece. A ostentação revela o vazio interior. O sábio Salomão diz em Provérbios 15, versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. Eu quero te convidar a orar, agradecer a Deus pela lição de hoje e que a semente da humildade seja plantada no nosso coração. Eu quero orar com você, não me deixe orar sozinho, mas ore para que os seus alunos entendam e pratiquem essa lição. Pai, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, porque o Senhor, sendo Deus, se fez servo por nós, Senhor, para que nós aprendêssemos também essa lição, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda na nossa classe a ser usados pelo Teu Espírito para mostrar, Pai, para os Teus filhos a riqueza da humildade. Que possamos, Senhor, ser usados por Ti para gerar no coração dos Teus filhos a humildade. Ah, Pai, nos ajuda a entender como somos pequenos. Nos ajuda a depender mais de Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos conhecer, a entender a nossa natureza, o nosso chamado, a entender, Pai, a nossa dependência de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Quebra o orgulho, quebra a soberba, joga por terra, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado se você ficou até aqui. Obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho. Não perca o próximo vídeo, que será o questionário dessa lição. Não perca também a próxima lição. A lição de número 9 tem por título O Caminho, a Verdade e a Vida. E querendo Jesus, se ele não voltar até lá, eu espero estudar ela aqui com você também. Um abraço, fique na paz. Deus abençoe sua vida.